A paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por mais um dia, mais um momento que nós estamos para fazermos a nossa leitura bíblica. Senhor, em nome de Jesus, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Pedimos ao Senhor sabedoria, entendimento e graça, assim seja. Amém. 1 Reis, capítulo de número 11, diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A essa se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimentos de Milcom, e a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Macom, Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, quais que queimavam incensos e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andassem em seguimento de outros deuses, porém não aguardou o Senhor que o Senhor ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu todo varão em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo varão em Edom. Hadade, porém, fugiu ele e alguns homens de edomeus dos servos do seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz pequeno, e levantaram-se de Midian e vieram para Parã, e tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito. E Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça aos olhos de Faraó, de maneira que ele deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. Aí Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, que Hadade, no Egito, que Davi adormecera com seus pais e Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria.
até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua. Também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milu e cerrou das aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão de valente, e vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, e pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e a sós estavam os dois no campo. E Aias pegou no vestido novo que sobre si tinha e rasgou-o em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parecia reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e to darei a ti, de 10 tribos dele, e o seu filho e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, e guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo. Eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais dos sucessos de Salomão, e a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura, não está escrito no livro dos sucessos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo de número 12 de 1 Reis. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e a teu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até terceira dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselhos com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs, e os mancebos que haviam crescido com ele,
lhes falaram, dizendo: assim falarás este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim falarás meu dedo mínimo e mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e a todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? E não há para nós herança do filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Jeroboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apredejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou e ao subir no seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação. E o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor. Em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá, pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muitos trabalhos o será. Ao subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. E também fez casa dos altos e sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram, e sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa dos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. Amém? Deus abençoe.